que eu gostaria da atenção de vocês nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém, glória a Deus. Abram as vossas Bíblias lá em Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Hoje deu um probleminha na nossa impressora, então talvez eu me perca aqui em algum momento, porque eu não estou acostumado a pregar com o celular, estou mais acostumado com o texto escrito aqui na minha frente, mas o Senhor vai dar graça, tenho certeza disso. Amém? Aqui, aí, glória a Deus. Prestem bastante atenção no que será ministrado aqui nessa noite. Gostaria que vocês estivessem com os corações abertos. Não faz sentido nós sairmos da nossa casa sem um desejo real no nosso coração de sermos impactados pela presença e pela palavra do Senhor. Não faz sentido nós deixarmos os nossos lares para vir e cumprir simplesmente um ritual. Isso não pode ser um ritual. Isso é sagrado, isso é divino. E hoje nós vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor nesse sentido. Nós estamos em uma série de mensagens, e essa série de mensagens nós iremos trabalhar sobre o Espírito Santo. E na primeira ministração dessa série nós falamos sobre o Espírito da vida. Na segunda parte dessa série de mensagens nós falamos sobre o Espírito, quem lembra? O que nós falamos semana passada? Nós falamos sobre o texto de Ezequiel, a continuação, sobre o Espírito da unidade. Espírito da unidade, lembra? Que eu falei para vocês, casa dividida não prevalece, não prospera, isso em qualquer lugar. Na sua casa, na igreja, no país, na prefeitura, qualquer lugar que você colocar, casa dividida não prospera, não prevalece. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito da pureza. O Espírito Santo, o Espírito da pureza. Amém? Traz um copo de água para mim, fazendo favor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória.
Ao som das suas vozes, obrigado, Vitor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, ministra nos nossos corações, ó Deus, que essa palavra não venha cair em um solo ruim, pedregoso, cheio de espinho, mas que essa palavra caia em um solo fértil, em um solo que venha florescer e dar frutos, em nome de Jesus, amém. Amém. Esse texto é um texto fascinante, é um texto rico, um texto cheio de nuances, de símbolos, de imagens. É um texto profético, é um texto que marca a vida de Isaías, é um texto que cria na vida de Isaías um antes e um depois desse capítulo. Isaías não será mais o mesmo após o capítulo 6. O capítulo 6 coloca Isaías entre os grandes profetas que existiram em Israel e em Judá, como nós falamos semana passada no Reino Sul. O profeta Isaías é um dos grandes nomes do Antigo Testamento, e esse texto é um texto que define um Isaías antes e um Isaías depois. Ou seja, o meu desejo é que o Senhor possa fazer conosco hoje, ou ao menos com uma parcela das pessoas que estão aqui nessa noite e que têm os seus corações abertos. O meu desejo é que o Senhor faça conosco aquilo que Ele fez com Isaías. Que hoje, quando nós participarmos da mesa do Senhor, que hoje, quando nós participarmos do pão e do cálice, que nós sejamos marcados pela presença do Senhor de uma maneira significativa, de uma maneira que haja um antes e de uma maneira que haja um depois, a ponto de nós olharmos e dizer: eu era um, e agora parece que algo em mim mudou. Talvez você está aqui e já fazem anos que você faz parte da igreja, fazem anos que você vem aos cultos,
Fazem anos que você ouve falar de Jesus. Você talvez está aqui e você já sabe todos os filmes que tem sobre Jesus. Você já assistiu todas as temporadas do The Chosen, que é uma maravilha, por sinal. Talvez você está há anos na casa do Senhor, mas você ainda não tem um capítulo 6 de Isaías na sua vida. Você ainda não tem uma experiência real, verdadeira, que marque a sua história. Uma experiência viva. O texto diz para nós que há um cenário. Qual é o cenário? O cenário é no dia, ou no ano, melhor dizendo, da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ou também conhecido como rei Azarias, foi um dos poucos reis do Reino Sul que serviram ao Senhor. Devido a isso, se você observar lá na sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 14, 15 e 16, conta a história desse rei Uzias, ou também chamado de Azarias. Possivelmente Uzias era o nome público dele, e Azarias era o seu nome de nascimento. Conta a história de um rei que prosperou, de um rei que teve poder, de um rei que conseguiu abençoar a sua nação, crescer a nação de Israel. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, o trono fica vazio. Isaías não era um profeta como Ezequiel, porque Ezequiel era o profeta do beco. Nós falamos semana passada. Ezequiel é o profeta da favela, é o profeta da periferia, é o profeta que está lá na beira do rio Quebar, trabalhando como escravo. Isaías não, Isaías está dentro do palácio. Isaías fala com o rei, Isaías fala com governadores, Isaías fala com a cúpula daquela sociedade religiosa em Judá. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, o que significa isso para Isaías? Há ao menos duas possibilidades aqui. A primeira possibilidade é que no ano que morreu o rei Uzias, significa que quem vai habitar o trono? Quem vai assumir o trono? Quem vai governar agora Judá? O trono está vazio. Mas também significa que Isaías perdeu alguém que ele gostava, alguém que ele conversava, alguém que ele tinha proximidade. E é por isso que ele escreve. Não é qualquer ano, não é qualquer ano, não é qualquer momento. É o ano em que morreu o rei Uzias. E agora, será que Isaías vai poder continuar sendo profeta? Quem vai pagar o salário de Isaías? Será que Isaías ainda poderá estar dentro do templo e pregar as suas profecias? Quem vai chancelar? Quem será o costa quente de Isaías? Não é qualquer ano, é o ano da incerteza, é o ano da insegurança, é o ano do medo, é o ano de quando o trono está vazio. Mas no ano em que os tronos humanos estão vazios, abre-se uma visão do trono celestial, como se Deus estivesse dizendo para Isaías: quando os tronos humanos se esvaziarem, o trono do céu continua cheio da minha presença.
Muitas vezes nós colocamos as nossas vidas em tronos que são humanos, mas tronos que são humanos são tronos passageiros, são tronos pequenos, falíveis, perecíveis, que passam, mas o trono de Deus continuará sempre, sempre habitado pela maravilhosa presença dEle. O que ele está dizendo aqui é que é em um ano improvável, é em um ano inseguro, é em um ano de instabilidade, é em um ano de medo, de amedrontamento. É nesse ano que eu vi o Senhor. Eu não sei como você entrou aqui essa semana, mas haja semana difícil foi essa, quanta luta, quanta dificuldade. Eu conversei com uns 3, 4 irmãos e todos, sem exceção, falou: que semana, essa semana eu chorei, essa semana foi difícil, essa semana não foi fácil. Que semana, meu irmão. Mas eu tenho que dizer para você que nos momentos mais improváveis da nossa vida, o céu do Senhor se abre sobre os nossos olhos e nós conseguimos enxergar Ele. Qual é o ano que morreu o rei Uzias da sua vida? Qual é o ano da insegurança, da incerteza? Qual é o ano em que o rei Uzias não está mais presente? Mas é nesse ano que o trono de Deus está ocupado pela presença maravilhosa. Eu coloquei aqui como primeiro tópico dessa mensagem: o humano e os seus dias. Dias que nós temos Uzias e dias que nós não temos mais Uzias. Dias que nós temos segurança, prosperidade, dias que nós temos força, ânimo, e dias como talvez você enfrentou essa semana, dias difíceis, dias arrastados, dias inseguros, dias sofridos, dias de luta, dias de batalha, dias que nós temos a segurança humana, mas dias também que nós olhamos para essa humanidade e falamos: não dá para confiar, porque passa, porque acaba, porque perece, porque morre. O humano e os seus dias, o humano e as suas inseguranças, o humano e os seus medos, o humano e os seus lutos, o humano e as suas dificuldades. Talvez hoje você entrou aqui, e o mais interessante é o seguinte: é que Isaías está indo para o templo. Isaías está entrando no templo, e quando Isaías está entrando no templo, ele tem uma visão do céu aberto, e nessa visão ele vê um trono, não um trono desocupado, mas um trono cheio da presença do Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite é que a sua vida, a sua história, por mais insegura e amedrontada que esteja nesse momento, você tem que ter a convicção de que Deus ainda está no controle de tudo. Ele está no controle, nós não estamos sozinhos. Vamos continuar o texto. O humano e os seus dias, o humano e as suas inseguranças. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E aqui eu queria falar sobre o tópico 2, que é o humano diante do divino. O que acontece quando nós vemos Deus? Porque Isaías relata que ele não viu a face do Senhor, porque o texto bíblico diz que ninguém nunca viu a Deus plenamente, nem mesmo Isaías. O que ele viu? Ele viu a glória, ele viu a ponta das roupas de Deus, e ele diz: eu vi o Senhor.
E eu fiquei pensando, o que acontece quando nós vemos Deus? O que acontece quando um ser humano vê a glória de Deus? Você já teve essa experiência? Você já teve uma experiência de ver o Senhor sentado no alto e sublime trono? Quando foi que você viu o Senhor pela primeira vez? Quando foi que você se encontrou com o Senhor pela primeira vez? Quando foi que você teve um encontro real, verdadeiro, legítimo com o Senhor pela primeira vez? O que aconteceu com você? Ou se você ainda não teve, por que não ter isso nessa noite? Por que não encontrar o Senhor nessa noite? Quando os olhos de Isaías se abrem, ele enxerga a aba das vestes, como um símbolo de que o poder de Deus é extraordinário, de que o poder de Deus está acima de tudo, de que o poder de Deus, quando nós conhecemos a Ele, nós vamos experimentando a Ele, seja através da oração, através dos cultos, através da obra social, através das músicas, dos louvores, nós vamos conhecendo ao Senhor, e nós vamos chegando à conclusão, que Deus não tem fim, que é um poço que quanto mais você cava, quanto mais você busca, quanto mais você quer, mais tem, mais o Senhor tem para te dar, mais o Senhor tem para lhe entregar, mais o Senhor tem para lhe oferecer, porque a presença do Senhor, ela é infinita, ela é grande. Conhecer ao Senhor é estar diante de um poço sem fundo. Quanto mais você conhece, mais você tem para conhecer. Agora tem uma cena, a cena dos anjos, ou que eles chamam aqui de serafins. Serafins significam os ardentes, ou os queimadores, e esses serafins tinham 6 asas, e eles vêm até Isaías. Isaías antes olha para eles e vê eles cantando diante do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que eu quero dizer para nós nessa noite? Que quando o céu se abre diante de Isaías, ele olha e vê esses seres angelicais, esses serafins, esses ardedores, cantando ao Senhor: Santo, Santo, Santo. E eu acho muito bonito aqui, que eles têm 6 asas, 2 eles tampam o rosto, 2 eles tampam as pernas, os pés, e 2 eles voam. E eu fiquei pensando nessa imagem poética, com alguns teólogos medievais, e eles diziam o seguinte, que as 2 asas que cobriam os olhos significava reverência diante da presença do Senhor. Eles encobriam os olhos porque eles entravam diante do Senhor humildemente, dizendo: eu não sou digno de contemplar, eu não posso contemplar a totalidade do Senhor, porque o Senhor é muito grande diante de mim. Que o nosso coração também seja esse coração, ao chegar no momento, ao participar da ceia, que haja em nós essa humildade para entrar diante do Senhor, essa reverência para chegar diante da presença do Senhor. E com 2 asas eles cobriam os pés, e essa cobertura dos pés, para os teólogos medievais, se é que a gente pode falar que eram teólogos, mas os pensadores medievais, eles diziam que representava esse desapego às coisas passageiras da vida, esse desapego àquilo que está embaixo de nós, a esse mundo que está embaixo de nós, um desapego a essas coisas que elas vêm, mas que elas passam. Mas 2 asas continuavam livres para seguirem rumo ao trono do Senhor. Que esse seja também o seu caminho, com 2 asas cobrindo os olhos,
entrando na presença do Senhor com reverência e com humildade, com 2 asas cobrindo os pés e dizendo: Senhor, eu sei que a fonte da minha vida não se encontra em nada perecível e passageiro desse mundo, mas que mantenha sempre 2 asas abertas, voando em direção ao trono do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. E aí tem essa declaração que eles dizem 3 vezes, não é uma vez, são 3 vezes que eles dizem: Santo, Santo, Santo. 3 vezes, no sentido de que eles estavam dizendo assim: não existe nada e nem ninguém como o Senhor. Santo significa kadosh, significa separado. Santo significa aquele que é outro. Eu gosto de uma definição que diz assim: quem é Deus, né? E aí a pessoa responde: Deus é totalmente outro. Como assim Deus é totalmente outro? Deus é totalmente outro porque Ele é o único Criador. Tudo que existe faz parte da criação e a criatura. Tudo que existe é criado, mas Deus não é criado. Quem criou Deus? Quem fez Deus? Quem fez Deus? Quem criou Deus? Deus não é criado. Se tudo que existe é criado, isso é de uma natureza. E Ele é de qual natureza? Não sei. Ele é totalmente outro. É assim que os teólogos tentaram responder essa pergunta: quem é Deus? Deus é totalmente outro. Os serafins estão dizendo: Santo, 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 separado. O Senhor é separado. O Senhor está além da nossa vida, além da nossa compreensão, além, porque nós somos criaturas do Senhor. Agora o Senhor não tem nada que Ele criou. O Senhor é outro. Então eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor é totalmente outro. O Senhor é o Criador. Ele é totalmente outro, porque Ele é santo e nós somos pecadores. Ele é eterno e nós somos mortais. Ele é puro e nós somos impuros. Ele é amor e nós somos indiferença. Ele é pleno e nós somos faltantes. Ele é absoluto e nós somos relativos. É por isso que esses seres de fogo declaram a Ele: Santo, o Senhor é outro. Diante dessa majestade, dessa grandeza, diante do absoluto, do eterno, Isaías dá um grito. Isaías dá um grito. Qual é o grito de Isaías? O grito de Isaías é: ai de mim, ai de mim. E eu queria falar um pouco sobre essa expressão aqui nessa noite. Por que temos o ai de mim? Porque quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade. Quando nós contemplamos a beleza, a pureza de Deus, os nossos saltos quebram. Essa ideia de que nós somos bonzinhos, essa ideia de que nós somos legais, essa ideia de que nós somos boas pessoas. Eu sou boa pessoa, nunca matei ninguém, nunca roubei, eu nunca, certo? Essa imagem de que nós somos autossuficientes diante da grandeza de Deus, nós nos percebemos como pecadores, como seres que têm essa conscientização de que, Senhor, eu sou falho, eu erro, eu peco, eu sou limitado, eu falo muitas vezes o que eu não deveria falar, eu deixo de falar aquilo que eu deveria falar, eu faço
aquilo que eu não deveria fazer. E muitas vezes eu não faço aquilo que eu deveria fazer. Eu me lembro muito bem de quando eu entrei na igreja. Uma das coisas que mais me impactou e me traz um impacto sobre mim nesse texto é essa ideia do ai de mim. Porque a gente sempre achava que estava tudo bem, que nós não precisávamos de mudar, que nós estávamos no caminho certo. Graças a Deus, nossa família sempre foi uma família ok, tranquila. Mas diante da pureza de Deus, não é sobre a minha pureza, é sobre a pureza de Deus. Eu me deparo com a minha pecaminosidade, e eu me deparo, vou criar uma imagem na cabeça de vocês, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Eu me deparo com os meus atos de bondade, muitas vezes são atos de egoísmo. Muitas vezes nós fazemos não sem interesse, nós fazemos porque lá no fundo de nós, não é algo que é perceptível aos olhos humanos, mas lá no fundo de nós, a gente espera o reconhecimento, a gente espera a reciprocidade, a gente tem interesse no fundo da nossa alma. E aí, diante da grandeza e da beleza de Deus, é como se nós fôssemos colocados diante de um espelho, e nós nos enxergamos em nossa crueza, em nosso pecado. E é por isso que Isaías diz: ai de mim, ai de mim, Senhor, ai de mim, porque eu contemplei o Altíssimo. Ai de mim, porque eu sou pecador e habito no meio de um povo que é pecador. Ai de mim, Senhor, porque tudo aquilo que eu achava que eu era bom, que eu era puro, que eu era perfeito, diante da tua beleza, eu percebo que eu não sou nada. Eu percebo que eu não mereço contemplar a tua presença. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço. Eu não mereço fazer parte disso daqui. Eu não mereço participar da mesa hoje. Eu não mereço. Isaías diz: ai de mim, ai de mim que vi o Altíssimo, ai de mim que vi a beleza, a pureza, a grandeza, o eterno. Ai de mim, que tenho lábios impuros. Essa ideia de que alguns amigos meus, às vezes eu conversava com eles, e eles falavam assim: eu não me arrependo de nada, eu não me arrependo de nada, porque a vida minha é assim, eu fiz as escolhas que eu tinha que fazer, e eu não me arrependo de nada. Se não tem arrependimento, não tem salvação. O ai de mim de Isaías significa isso: eu sou limitado, eu sou pequeno, o Senhor é grande. O arrependimento nosso é gerado dessa maneira, quando a gente olha para o Senhor e diz assim: olha, eu poderia ter sido melhor, Deus. Eu poderia ter conhecido o Senhor antes. Não deveria ter ido para a igreja com 15 anos. Deveria ter ido para a igreja antes. É o ai de mim, porque dava para ser melhor. Dava para ser melhor, porque não porque nós obrigatoriamente temos que ser melhor, mas porque o Senhor é melhor, porque o Senhor é grande e perfeito. Então Isaías, diante da glória, diante da presença, diante da grandeza, da perfeição do Senhor, Isaías diz: ai de mim que não mereço fazer parte
dessa visão extraordinária. Essa é a imagem do humano diante do divino, dizendo: ai de mim que sou pobre, sou limitado, sou pecador. Agora, qual é a imagem do divino diante do humano? Quando Isaías diz ai de mim, o que o Senhor faz? O que o Senhor faz? Vamos para o texto. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Verso 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Uma brasa viva. Agora, não é mais Isaías que tem uma percepção diante de Deus, mas é Deus que, ao ouvir o ai de mim de Isaías, os serafins pegam uma brasa do altar do holocausto. Olha que cena fascinante isso daqui. Não é uma visão? É uma visão imaterial, não é? Uma visão imaterial. Mas esse serafim sai da visão, pega uma brasa viva, ou seja, uma brasa acesa, ó, churrasqueira acesa, lá na sua casa. Hoje, você fez churrasco lá na sua casa, alguém aqui fez, a churrasqueira acesa. O serafim sai, pega com uma tenaz essa brasa viva, vem em Isaías e coloca no beiço dele. Imagina o bicão de Isaías, né? Fico imaginando, Isaías deve ter ficado assim, ó. Deve ter inchado a boca dele, não deve não? Imagina uma brasa quente assim, ó, bem no seu beiço. O que Isaías disse que era impuro? Os lábios. E o que o serafim faz? Pega o fogo, a brasa viva, e coloca nos lábios de Isaías, como se estivesse cauterizando, fechando o ponto, fechando as feridas, como se estivesse purificando os lábios de Isaías. De onde vem essa brasa? Do altar de holocausto, onde era feito o sacrifício de oferta pelos pecados. De onde vem? De onde vem essa brasa que queima os nossos lábios, que purifica as nossas vidas? É do sacrifício do Filho de Deus. Essa brasa vem de lá. É do altar onde o Cordeiro de Deus foi imolado. É de lá que vem esse fogo e toca na sua vida, e purifica a sua vida, e purifica os seus dias, e purifica a sua maneira de ser humano. Do altar do sacrifício. Isso é lindo, porque se o homem grita diante de Deus: ai de mim, que sou pecador, Deus responde trazendo o serafim, pegando a brasa e purificando os lábios de Isaías. Porque Deus diante do humano, Ele purifica o humano. Três coisas que nós falamos aqui, e eu passo para o final. Cleverson, faz um fundo aqui para nós. No ano em que morreu o rei Uzias, a época mais improvável de insegurança, de medo, de dor, de aflição, diante desse tempo, dessa vida, desse momento,
o Senhor aparece para Isaías. Isaías diante do Senhor diz: ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou falho, ai de mim que erro, ai de mim que peco, ai de mim que sou limitado, ai de mim que estou diante do Eterno. E Deus, diante do humano, olha para Isaías e purifica a vida de Isaías, dá uma experiência nova para a vida de Isaías, dá um rumo novo para a vida de Isaías, transforma a história de Isaías. O capítulo 6 marca a história de Isaías. E por fim, eu gostaria de dizer para vocês sobre a resposta humana diante do divino. Os céus se abriram para Isaías, Isaías contemplou ao Senhor, e então Isaías se depara com a sua responsabilidade, com o seu pecado, com a sua limitação. O céu se abre diante de Isaías, Deus vem com a brasa, toca os lábios de Isaías, purifica a sua vida, a sua história. E agora Isaías dá uma resposta a isso. O Senhor pergunta para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, eis-me aqui. Hoje é noite de Santa Ceia. A purificação vem do altar. A purificação vem do sacrifício de Jesus por nós. Não depende de nós. Não depende de nós. Não sou eu que venho do céu e pego brasa para tocar nos lábios e nos corações de vocês. É o Senhor. É o Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé nessa noite?